o autor da carta aos Hebreus está lembrando que Deus resgatou um povo, que Deus libertou um povo, que Deus conduziu um povo e resgatou aquele povo para si. Todavia, aquele povo, no meio do caminho, não quis dar ouvidos à voz do seu Deus. Não quis se submeter, se sujeitar à voz do Senhor. E é o que está acontecendo hoje com muitas pessoas. Deus tem resgatado muitas pessoas, aliás, tem chamado muitas pessoas, e muitas pessoas têm vindo, feito parte da congregação, se unido à igreja, tem estado junto com a igreja. Todavia, muitos não querem se submeter. Todavia, muitos não querem obedecer. Então, queridos, isso está acontecendo hoje. Está acontecendo. Quer dizer, o povo quer sair do Egito? Quer. O povo quer ser liberto da escravatura? Quer. Mas o povo quer sair do Egito, quer ser liberto da escravatura, mas quer viver do jeito que os seus prazeres mandam. Quer viver ao seu bel prazer. Tem, por exemplo, tem pessoas que vêm em algumas igrejas, porque eu vou fazer a campanha tal, né? Que a gente prega contra esse movimento de campanha, é um movimento herege, idólatra, sensacionalista, que tem matado a vida espiritual das pessoas. Mas aí o camarada escuta na televisão, escuta na rádio, não, eu vou fazer uma campanha, né? Porque ele vai resolver meus problemas. Não, eu vou fazer aquele voto, porque o pastor disse, eu vou fazer o voto, eu vou botar o dinheiro dentro do envelope. Porque aí eu vou ficar curado, meu filho vai ser liberto, meu casamento vai ser uma bênção e eu vou prosperar. Não, porque eu vou pegar aquele amuletozinho ungido que o pastor, o apóstolo está dando ali, eu tenho só que dar uma oferta. Na verdade estão vendendo, né? Mas diz que estão dando, vamos dizer que eles estão dando. Eu tenho só que dar uma oferta. Aí eu pego e ele diz que esse amuleto aqui, rapaz, ele vai abençoar minha casa, meu lar, minha família, e as coisas vão melhorar, o mal vai sair. Então, o pastor mandou dar um nó na camisa e levar para lá para ele desatar o nó. O pastor mandou pegar a rosa ungida, colocar aqui em casa. Então eu vou pegar porque isso vai resolver minha vida. Então, os líderes de hoje, muitos dos líderes de hoje, eles têm ensinado o povo a buscar Deus dessa forma. Eles têm usado esses artifícios, esses instrumentos, esses argumentos inteligentes e atrativos, porém diabólicos, para atrair multidões. E aí as multidões vêm até eles, porque se interessa com a proposta que eles deram, porque afinal de contas, o cara vai ficar rico, basta só dar um dinheiro lá na igreja dele, o cara vai ficar curado, basta só dar uma ofertazinha, pegar aquele amuleto lá. Então isso tem atraído multidões de pessoas. As igrejas estão lotadas, abarrotadas, porém, de um povo, meu irmão, que não tem o mínimo de temor a Deus. Um povo que está ali, que saiu do Egito, não, eu quero resolver meu problema, eu quero minha cura, quero minha bênção, quero meu milagre. Vou para a igreja fazer o que o pastor está mandando aí, a campanha, o amuleto, o objeto, a oferta, o voto, mas eu quero continuar do jeito que eu estou vivendo. É isso que as pessoas estão fazendo. Deus tirou o povo do Egito, ia caminhar o povo para a terra prometida, mas o povo queria ir vivendo do jeito que queria. O povo não queria se sujeitar à vontade de Deus, e isso despertou a ira de Deus, e é o que está acontecendo hoje, meu irmão, na maioria da igreja. As pessoas, infelizmente, irmãos, estão vindo para as igrejas, mas elas não andam no temor do Senhor, estão ali apenas, não, porque queria sair da escravatura, queria a solução do seu problema, queria o milagre, queria a bênção, queria a cura, mas não querem obedecer a Deus. É isso que está acontecendo. Então, meus irmãos, meus queridos, meus amados, infelizmente, isso é uma realidade que está acontecendo hoje na igreja. É uma realidade que está acontecendo hoje.
As pessoas estão vindo para a igreja, estão querendo sair da escravatura, ou seja, ser liberto, o marido liberto da amante, os filhos libertos das drogas, o problema financeiro solucionado, a cura, a saúde, a provisão financeira. Mas é um povo que não quer se submeter e se sujeitar à vontade de Deus. Então a realidade, o que aconteceu com o povo judeu na saída do Egito, é a realidade que está acontecendo com o povo hoje que está vindo para as igrejas. Então muitos estão querendo sair do Egito apenas, mas não querem se sujeitar a Deus. Querem herdar a terra prometida? Querem, mas não querem andar pelo caminho que Deus está mostrando. Querem herdar as mansões eternas, querem ser livres do fogo do inferno, mas não querem obedecer a Deus. Aí você chega num lugar desse aí, né? Aí você diz, rapaz, você quer ir para o inferno ou para o céu? Deus me livre, eu quero ir para o céu. E você aí, ô, meu irmãozinho, você aí, tá aí se prostituindo, você quer ir para o céu ou para o inferno? E Deus me livre, eu quero ir para o céu. E você aí, meu filho, que tá aí matando gente aí, roubando, eu sei que tá traindo a mulher aí, eu sei que tá traindo seu marido. Você que tá aí na pornografia aí, preso na pornografia, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Não, Deus me livre, eu quero ir para o céu. Então as pessoas a uma voz dizem, não, nós queremos ser salvos, queremos ir para o céu. Então o povo de Israel foi resgatado do Egito e foi guiado por Deus. Deus estava guiando, direcionando eles por intermédio de Moisés, o caminho que eles tinham que trilhar, o que eles tinham que fazer, como eles tinham que andar, sim, como eles tinham que obedecer para poder dar a terra prometida. E o que é que aconteceu? O povo que foi resgatado, que foi chamado, que recebeu a oportunidade de herdar o reino, de herdar a terra prometida, que recebeu a instrução, a direção que Deus dava a Moisés, sim, esse povo, nenhum deles entrou na terra prometida. Todos foram reprovados por Deus no meio do deserto. Por quê? Queriam entrar na terra prometida? Queria. Mas queriam caminhar no caminho de Deus do jeito que eles queriam. E isso impediu deles entrar na glória eterna. E é o que está acontecendo com muitos hoje. Muitos hoje estão do mesmo jeito do povo de Israel. Querem ser livres do inferno, querem ser salvos, querem herdar o reino de Deus, querem herdar a vida eterna, as mansões eternas, a glória eterna, mas não querem obedecer a Deus, querem herdar, mas vivendo do jeito que quer. Tem pessoas criando um próprio caminho para herdar o reino de Deus. Tem pessoas que querem servir a Deus do jeito que eles acham melhor. Se Deus é rei dos reis, senhor dos senhores, e nós somos servos, nós temos que servir a Ele do jeito que Ele quer servido, e não do jeito que nós achamos que temos que servir a Ele. Então, querida, a desobediência daquele povo, a rebeldia daquele povo, a insubmissão daquele povo à palavra de Deus, impediu deles herdar a promessa. Impediu. E é o que vai acontecer com muitos de nós. A insubmissão, a rebeldia. Aí o autor de Hebreus, no verso 12, ele já traz aqui um alerta, ele usa os acontecimentos do passado como ilustração da desobediência do povo. Agora ele traz um alerta, um apelo para o povo presente, e a mesma coisa nós estamos fazendo aqui. Nós usamos o exemplo do passado, da saída do povo do Egito, e trazemos um apelo para a igreja hoje. Um alerta para a igreja hoje. E eu leio aqui o que está no verso 12, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, meu irmão, se nós fomos resgatados do Egito, da prostituição, dos vícios, das drogas, da mentira, da desonestidade,
de uma vida dissoluta, depravada, lasciva, imoral, pervertida, de prazeres. Então, meus irmãos, agora que vocês foram resgatados por Deus, agora que vocês estão no caminho, agora que vocês estão na vereda que Deus tem mostrado, agora que vocês estão ouvindo a direção de Deus, então tenham cuidado para que não haja em qualquer um de vocês um coração mau e infiel para se apartar de Deus, do Deus vivo. Tenham cuidado. Tá um barulho danado aí, não sei se está saindo aí. O pessoal está fazendo a construção aqui perto. É barulho de furadeira, é gente batendo com martelo, com marreta, que sei lá com que é. Mas não sei se está atrapalhando os irmãos. Se atrapalhando aí, perdoa, irmão. Mas enfim. Então, o apelo, o alerta que o autor de Hebreus trouxe para a igreja daquela geração, porque o autor de Hebreus estava preocupado. Porque aqui, meu irmão, já é no ano 60, depois do ano 60 depois de Cristo. A carta aos Hebreus. Aí o que acontece? Opa, Jesus já prometeu que ia voltar, faz tanto tempo, não voltou ainda. Então, irmãos, alguns irmãos estavam desfalecendo da caminhada. Alguns irmãos estavam desanimando da caminhada, alguns irmãos estavam enfraquecendo. O diabo estava colocando dúvida na mente dos irmãos. Será que Jesus vem mesmo? Será que ele não vem? Alguns já tinham renunciado a tanta coisa, já tinham sofrido tanto por causa do reino, já tinham perdido propriedades, bens, já tinham sido sofrido muito. E agora, meus irmãos, alguns estão desanimando. Alguns estão, parece que baixando a cabeça. Estão ficando abatidos. Estão perdendo parece que estão perdendo a fé, perdendo a esperança. Estão querendo desanimar. Mas não podemos jamais, irmão, desanimar. O povo que infelizmente, daquela geração inteira, ninguém entrou, só Josué e Caleb, mas aqueles homens que permaneceram fiel, suportaram todo o sofrimento, agora estão na terra prometida, gozando a glória de Deus lá. É o mesmo que vai acontecer conosco. Se tão somente nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Nós temos que ter cuidado, que ele diz que para que não haja entre nós alguém com coração mau, irmão, que venha se apartar de Deus, do Deus vivo. Eu vejo que está escrito em Hebreus capítulo 12, quando o autor diz aqui no verso 1: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Considerem, pois, verso 3, considerem, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçam, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Sim. Então, que ele diz, o maior exemplo que nós temos é olhar para Jesus. Porque de repente as dúvidas começam a vir, os questionamentos começam a vir, vem aquelas fraquezas, aqueles momentos de fraqueza, aquela falta de vontade de orar, que todo mundo passa por isso, não é só você não, meu irmão. Todo mundo passa por isso, aquela falta de vontade de orar, aquela falta de vontade de ler Bíblia, aquela fraqueza espiritual, aquele desânimo, vem aquela frieza, aquela sequidão dentro da gente, aquela escuridão dentro de nós, parece que nós nunca nem conhecemos a Deus. Todo mundo passa por isso, pensamentos malignos, pensamentos de se afastar, de se desviar, de voltar para o mundo. Sim, pensamentos até blasfemos vêm na mente de muitos, que Deus não existe, que Jesus não existe, pensamentos profanos, meu irmão. Então, isso vai acontecer com você, setas do inferno vão ser encravadas em você. Isso aconteceu com muitos homens de Deus no passado, e isso tem acontecido com muitos na atualidade, mas nós não podemos, irmão, jamais desistir da nossa caminhada. Nós temos que ter cuidado para que o nosso coração não se torne um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Nosso coração tem que ser firme nas promessas, o nosso coração tem que temos que estar firme nas palavras de Deus e sermos fiéis a Ele.
sabendo que o Deus, irmão, que nos prometeu, é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então nós temos que ter cuidado com isso. Ele diz, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele suportou toda vitupério, aflição, angústia, dores, pelo gozo que estava proposto. O gozo de ir para a glória ao lado do Pai era tão grande, incomparável, inefável, inexplicável, não tinha como se explicar com palavras, que Jesus suportou aquela cruz ali, meu irmão, porque ele sabia do tamanho da glória que ia vir sobre ele. E do mesmo jeito será conosco, irmão. Da mesma forma será conosco. Mas nós precisamos suportar as dores, as aflições, e revestirmos toda a armadura de Deus, e usar o escudo da fé, a espada do Espírito e toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o texto é muito claro, irmão, que nós temos que ter cuidado para que não haja entre nós algum coração mau que se aparta do Deus vivo. Antes, ele diz no verso 13 de Hebreus 3, antes, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo, todos os dias, perdão, verso 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, irmão, para nós. Ao invés da gente dar lugar o mal entrar no nosso coração, ao invés da gente dar lugar, meu irmão, ao invés da gente se desviar para se tornar um crente, uma pessoa infiel, um desviado, um apóstata, ele diz, pelo contrário, vocês devem se exortar uns aos outros, irmão. A exortação é benéfica para nós, irmão. É triste ver, irmão, crentes que não aceitam exortação, pastores que não aceitam exortação. É triste ver, irmão, pessoas orgulhosas que não aceitam exortação. E o autor de Hebreus está dizendo aqui que, pelo contrário, nós temos que nos exortar uns aos outros. Porque a exortação, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos exorta. A exortação, irmão, ela abre nossos olhos, ela mostra a nossa loucura, mostra o nosso equívoco. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando é exortado, ele agradece porque ele abre seus olhos. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso, se for exortado, meu irmão, ele não aceita de jeito nenhum. Então ele diz aqui, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Ou seja, irmão, nós temos que nos exortar todos os dias. Como é que tem crente dentro da igreja vendo uma vida desmantelada, bebendo, se prostituindo, traindo a mulher, ou então não está fazendo essas coisas exageradas demais, mas está aí preso aos vícios das novelas, preso aos entretenimentos, preso à lascívia, à falta de pudor em suas vestimentas, e quando é exortado ele não aceita. Olha, não se meta na minha vida não, a minha vida é entre Deus e Deus. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer com isso? Rapaz, olha, eu sei que eu estou em pecado, quero continuar pecando, e ninguém tem nada a ver com isso. Estou em pecado, quero continuar pecando, gosto do pecado, e ninguém tem nada a ver com isso, e pronto. É isso que eles querem dizer. Não querem aceitar a exortação, meu irmão. E o autor de Hebreus está dizendo, irmãos, a exortação é uma bênção. Vocês têm que se exortar uns aos outros. Irmão, vigia. Irmão, ora, busca a Deus, irmão. Vigia em oração. Tem cuidado, irmão. Olha, aquela mulher está olhando muito para ti. Tem cuidado, irmão, com seus olhos. Os olhos podem conduzir para você para o lado errado. Nós temos que estar sempre nos exortando uns aos outros. Isso é benéfico, isso é bom para nós. Eu costumo dizer, irmãos, que uma ovelha verdadeira, quando ela está errando, que ela chega num culto, ou mesmo diretamente o pastor, um irmão querido vai falar, e ele se sente exortado, repreendido mesmo ali com a palavra, ele sente doer, mas ele percebe imediatamente, eu estou errado, eu tenho que mudar, porque ele sabe que a palavra é de Deus, a palavra é verdadeira, é fiel. Isso eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu não posso continuar desse jeito. Ele sente logo ali a dor pelo pecado que ele está cometendo, mas o bode não, o infiel não, o infiel não.
Infiel quando houve uma exortação, repreensão. Outro dia teve um pastor aqui de Fortaleza, um homem que estava até pregando uma palavra até aplumada. Agora já está desandando de vez. Mas ele estava pregando uma palavrazinha até aplumadinha direitinha. Aí a irmã foi lá visitar a igreja dele, viu lá o comércio mais medonho do mundo. Era comércio para quê? É comércio para colar. A irmã chegou em casa, ligou para ele. Ô pastor, eu gosto tanto do senhor tem uma palavra tão boa. Mas pastor, e esse comércio aí? Aí quando ela começou a falar isso, pastor, o senhor tem uma palavra boa e tal. Amém, minha irmã, amém, glória a Deus, aleluia, sou uma mulher de Deus. Aí quando ela entrou assim, pastor, mas eu queria falar uma coisa com o senhor. O que era, minha irmã? Não, esse comércio aí, pastor, que o senhor faz aí na igreja, pastor, isso está errado. Ah, minha irmã, você é uma profeta da carne. Aí a conversa dele já mudou. Você é uma profeta da carne, o que você está falando, você está na carne. Me mostra na Bíblia aí onde é que está isso. A irmã foi lá e pegou Mateus 10, João 2. E tem muitos outros versículos, eu poderia citar aqui vários. 2 Pedro capítulo 2, Atos capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 3, enfim. Aí ela foi ler o versículo para ele. Ele não aceitou o que a palavra de Deus dizia. Então quer dizer, infelizmente, irmão, muitas pessoas não gostam de ser exortadas. Eu aprendi uma coisa, irmão, eu tenho 40 anos de idade, tenho 16 anos de convertido, vou fazer agora no final do ano, se Deus quiser. Tenho 8 anos que dirijo igreja, que pastoreio igreja. 6 anos aqui no nosso ministério, o todo é 8 anos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu aprendi uma coisa, que se nós realmente queremos ser sábios, nós temos que acreditar e crer que nós precisamos aprender todos os dias. Se nós realmente queremos ser sábios, homens de conhecimento e de sabedoria, nós precisamos colocar no nosso coração o seguinte: eu preciso aprender todos os dias, porque eu não sei de quase nada ainda. Assim nós seremos sábios. Mas quando a gente acha que sabe tudo, então, meu irmão, aí você não aprende mais nada. Aí você não aprende mais nada. E tem tanta gente simples com algo de Deus para nos ensinar. Tem tanta... Eu aprendo, irmãos. Olha, irmão, eu aprendo com as ovelhas da igreja. Pastor Jardel, só aprende com as ovelhas. Aprendo. Aprendo com as ovelhas da igreja. Agora, outro dia, eu estava falando sobre a volta de Cristo, o irmão Auricélio, um rapaz de 2 anos convertido. Foi rejeitado lá pela igreja que ele estava lá, porque o pastor do lado dele disse lá que ele estava sabido demais. Não, esse irmão aqui está sabido demais. Eu vou tirar a farda de obreiro dele. Está muito sabido. E tirou mesmo. Aí, Mauricélio, uma bênção, rapaz. Aí, falando sobre a vinda de Cristo, e ele falou sobre como será a vinda de Cristo. E mostrou nos versículos, eu digo, meu Deus, eu não tinha prestado atenção nisso. Olha que coisa tremenda. Aprendi com ele. Eu tenho 16 anos de convertido, 8 anos que pastorei. Eu aprendi com um crente que tem 2 anos de convertido, irmão. Então, se a gente tiver, meu irmão, se a gente aceitar a exortação, se a gente aceitar a repreensão com humildade, a gente cresce, a gente aprende. Sim, a gente aprende. Claro, tem coisa que a gente é repreendido, exortado, que a gente não pode, não deve, não é nem conveniente às vezes falar em público, detalhadamente. Mas o importante é que a gente recebeu e praticou. O importante é que a gente recebeu e mudou e praticou. Isso é importante. Então, irmão, ele diz que nós temos que nos exortar uns aos outros todo dia durante o tempo que se chama hoje, o presente, agora. Para quê? Para que ninguém se endureça, nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado é um engano e ele endurece o coração. É isso que o autor está dizendo. É isso que o Espírito Santo está falando. O pecado é um engano. E ali, aquela mulherzona bonita, uma mulher bonitona. Aí pronto, rapaz, não, tem que sair com essa mulher. Eu vou pro motel com ela. Vai pro motel com ela. De repente, aquela coisa medonha. De repente, o que é que acontece? Não passou de um engano aquilo ali. De uma aventurazinha passageira, efêmera, temporal.
Aí, o que que acarreta depois? Endurece o coração da pessoa e a pessoa continuar praticando aqueles pecados como se fosse a melhor coisa do mundo, quando na verdade não passa de um engano, endureceu o coração dele e apartou ele do Deus vivo e verdadeiro. Outros que se arrependem logo após cometer tais pecados, percebe logo de imediato o erro que cometeram, a ilusão que caíram, o grande engano que foi aquele pecado para a vida dele. Então, meu irmão, se nós nos exortarmos, o que está faltando hoje, irmão, muitas vezes é a exortação. Não, você já prestou atenção como é que é os cultos de hoje na maioria das igrejas? Irmão, Deus vai te entregar, irmão, Deus vai dar, Deus vai fazer, recebe aí, recebe. Olha, irmão, você vai ficar rico, você vai prosperar, é muito dinheiro, você é príncipe, você tem que comer o melhor dessa terra. Você tem que ser cabeça, não cauda, tem que ser, tá por cima, não por baixo, meu irmão. Deus é contigo, vai nessa fé, vai. Então, esse tipo de pregação tem sido pregado nas igrejas. Está faltando as exortações em cima dos púlpitos. E o povo foi resgatado do Egito, está dentro da igreja, mas está faltando os Moisés para repreender o povo, para exortar o povo. Ora, se Moisés repreendia o povo e o povo ainda assim continuou em pecado, quem dirá sem repreensão, meu irmão? E está faltando as repreensões hoje, as exortações em cima do altar. Está faltando, agora está faltando por quê? Porque eu tenho medo de perder o maior dizimista da igreja. Não, se exortar isso aqui, o irmão dá um dízimo aí de R$1.000, vai parar de dar. Aí já que o dízimo não é obrigatório, não, mas tem um irmão aí que dá R$5.000 de oferta todo mês, vai parar de dar, se eu repreender isso aqui. Vai não, irmão, ele não para não. Se ele for crente de verdade, ele não para de dar não. Ele não para de dar. Ele não para de dar. Pelo contrário. Se ele for crente verdadeiro, meu irmão, ele continua dando com mais alegria ainda. E outro, e se parar de dar, Deus levanta outros. Não temos, irmão, não temos que ter medo. Nós temos que exortar o povo precisa ser exortado. É tão bom quando a gente vai para um culto que infelizmente a gente está cometendo alguma coisa errada, algum pecado, algum deslize, alguma coisa, e chega ali naquele culto e Deus vem com aquela exortação para a gente, aquela repreensão, e a gente se quebranta, a gente gema, a gente chora e volta para casa arrependido, meu irmão, com perdão de Deus, curado, sarado. Mas para que isso aconteça é preciso haver a exortação, a repreensão. É preciso haver. Tem que haver a repreensão, irmão. Então, está faltando a repreensão hoje em cima dos altares. Infelizmente, a disputa hoje, por números, tornou a igreja um ambiente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Agradável. Agradável no sentido de que, não, eu vou para lá, eu chego lá em pecado, ninguém fala contra o meu pecado, ninguém mexe, ninguém prega contra o meu pecado. Então, se tornou um ambiente agradável nesse sentido. Então, isso, meu irmão, não pode estar acontecendo na igreja. A igreja é um ambiente agradável? É claro que é. É um ambiente glorioso. O presente do Espírito Santo está lá. Mas ninguém que chegar em pecado na igreja pode, irmão, continuar no pecado sem ser repreendido. É preciso que a repreensão venha, é preciso que a exortação venha, para que venha o temor, para que venha o arrependimento, para que venha a conversão e consequentemente a salvação. Então, meus amados, ele disse: se exorte uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lembre-se disso, o pecado é um engano e endurece o coração do homem para o evangelho. Já viu quantas pessoas caíram no laço do pecado e hoje estão com o coração totalmente duro para voltar para o evangelho? Você viu quantos pastores estão no pecado das heresias e estão endurecendo o coração de tanta gente para chegar ao evangelho? Pastores no pecado das heresias, no pecado das falsas doutrinas, e endurecendo o coração do povo, e o povo não quer mais se chegar para o evangelho, porque tem um coração duro por conta do pecado da heresia dos pastores. Já viu aquelas pessoas, irmão, que um dia tiveram na igreja, foram firmes e caíram no pecado e hoje estão com o coração duro? Ele não quer voltar para a igreja, não quer voltar, a única coisa que ele sabe fazer é criticar a igreja. Ele não quer voltar para a igreja, não quer saber de igreja. Outro dia eu peguei com uma mochila, botei nas costas
enchi de folheto, fui lá pro centro, uma praça que tem aqui, onde tem muita prostituição. Foi só eu e Deus, estava lá entregando os folhetos. E eu digo, vou lá entregar logo ali na praça, ali que eu chego ali, cheio de prostituta e aqueles homens ali traindo as mulheres. Aí eu fui logo ali naquelas mesas, naquelas mulheres escoradas ali, atrás de programa, fui entregando um folhetinho para eles, pregando um pouco ali, uma mensagem rápida, né, de amor, de chamando, olha pessoal, vocês têm que se arrepender, Jesus está voltando, né, porque para mim mensagem de amor é chamar o povo a arrependimento. Eu dizer pro coitado de um pecador que está indo para o inferno, ô meu filho, Jesus te ama, Deus te abençoe, isso não é mensagem de amor, isso é mensagem de ódio. Estou mandando o coitado. Então, mensagem de amor é chamar a pessoa para arrependimento. Aí eu fui chegando lá, entregando folheta, de repente eu paro numa mesa. E um cidadão já meio. Não estava bêbado, não, mas estava queimadão. Pega o folhete e me entrega de volta. Toma aqui o folhete. Ah, eu conheço isso aí, rapaz. Eu já fui da Assembleia de Deus, ó. Eu sei o que é que está por trás disso aí, ó. Isso aí, ó. É tudo mentira, é tudo faz junto, é tudo. Não estou falando mal da Assembleia de Deus, estou só dizendo o que ele falou, tá entendendo? Não estou dizendo que a Assembleia de Deus é isso ou aquilo, Deus me livre. Eu estou falando o que aquele camarada falou, né? As Assembleias de Deus que são apóstolos, quando estão apóstolos, eu prego a apostasia. Eu estou só aqui falando o que o rapaz falou. Não, eu já fui da Assembleia de Deus, eu sei o que está por trás disso aí, ó. Isso aí de tudo não passa de enrolação, de engano, de mentira. Isso aí, ó, é tudo fraude. Quer dizer, escandalizado com os pecados lá. De repente eu vou mais na frente. E lá no meio do povo eu encontro uma senhora. Não sei se aquela senhora estava ali para se prostituir, ou se ela estava apenas ali, sei lá, de passagem, estava sendo, não sei. Eu sei que ela estava ali com algumas pessoas. E de repente eu chego, entregando, pregando, olha pessoal, Deus abençoe aqui, ó, Deus tem um plano na sua vida, quer lhe salvar, quer resgatar você do pecado, tem um coroa de glória para lhe dar, se você se arrepender e seguir a Jesus. Uma mulher pega, ô meu filho, muito bonito você está fazendo isso. Quem dera os outros irmãos fizessem isso também. Mas tem uma crente sem vergonha, ela diz desse jeito, tem uma crente sem vergonha, lá, da igreja que o meu marido faz parte, que ela está saindo com o meu marido. Ela está saindo com meu marido, uma crente sem vergonha, da igreja que meu marido faz parte, uma crente lá está saindo com meu marido. Eu digo, eu fiquei, minha irmã, infelizmente essas coisas acontecem, está cheio de bode das igrejas, mas a senhora tem que olhar para Cristo, olhe para Jesus, né? Enfim, vá, siga o evangelho, enfim, eu tentei ali, sabe, irmão? Então, mas o que acontece? Então, o pecado tem endurecido o coração das pessoas, irmão. Um camarada decepcionado porque estava dentro da igreja, o pastor era um ladrão, o pastor desviava dinheiro, né? Havia prostituição ali e ninguém era exortado de nada. E o camarada estava com o coração duro, não queria mais nem saber de igreja, como se toda igreja fosse igual. A outra mulher lá não queria mais nem saber de igreja, Deus me livre de igreja, eu quero saber de igreja, tem uma crente safada lá saindo com meu marido. O pecado endurecendo o coração das pessoas. Então, meus amados, isso que ele está dizendo aqui, tenham cuidado para vocês não caírem no pecado, no engano do pecado, porque ele endurece os corações. Então, meu irmão, é tempo da igreja andar em retidão, é tempo da igreja andar em santidade, é tempo da igreja andar em obediência, é tempo da igreja viver a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Infelizmente, o mundo já está escandalizado demais. Muitas pessoas já estão escandalizadas demais. Agora nós temos irmãos que procurar reverter essa situação. Nós temos que procurar viver de uma maneira que a sociedade venha olhar e dizer, opa, aquele ali é crente. Aquele ali é assim, aquele ali é crente. Como outro dia eu cheguei numa oficina. Eu cheguei numa oficina e tinha lá uns camaradas lá conversando, conversa vai, conversa vem, eu sentado ali observando, e o caba disse, agora tem uma mulher lá perto da minha casa que diz que é crente, e começava a falar dos crentes, né, dos evangélicos. E tem uma mulher lá perto lá de casa que diz que é crente, e agora aquela é crente mesmo, o cara disse, aquela mulher é crente, eu conheço ela faz anos, eu moro lá, aquela mulher ali é crente mesmo. Pensa numa mulher crente. Pronto, tá vendo? Um camarada daquele ali, meu irmão, bem que aquela mulher um dia chama ele para ir na igreja dela, ele vai, e mesmo que ele não vá, mas só a atitude daquela mulher, o que é que aconteceu? Pastor, mas estão uma ovelha negra no meio do rebanho prejudica as outras. Não, tenha calma que eu vou lhe explicar. Atitudes de santidade, obediência daquela mulher
deu um testemunho para aquele homem e um entendimento para ele do seguinte: que embora tem os crentes que estão errados, crente desmantelado, mas também tem crente certo, porque eu conheço uma mulher crente que ela realmente é uma mulher crente de verdade. Então aquele homem, ele tinha agora no seu coração o seguinte: que podem ser poucos, mas ainda existe um povo de Deus verdadeiro aqui na terra. Aquele homem ficou com a concepção agora o seguinte: que podem ser poucos, eu não sei onde está, mas a igreja de Cristo ainda está aqui na terra. Não está perdido não, irmãos. Se nós começar a viver o evangelho de verdade, a praticar a palavra de Deus de verdade, com obediência, submissão, com humildade, mansidão, com amor, com fidelidade, as pessoas estão vendo a igreja apóstata, estão escandalizadas com a igreja apóstata, estão. Mas quando eles verem eu e você pregando a verdade e vivendo a verdade, então eles vão dizer o seguinte: rapaz, eu pensei que ainda não existia igreja séria, mas ainda existe uma igreja séria. Qual igreja, pastor? A Missão de Fé? A presbiteriana? A batista? Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda existe uma igreja séria nessa terra. Quem é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso testemunho, nosso comportamento, nossa conduta vai passar isso para as pessoas. Eu pensei realmente que toda igreja todo pastor era ladrão, que toda igreja era mercenária, que todo mundo estava preocupado com dinheiro, mas não, mas está ali uma igreja que não se preocupa com dinheiro. Está ali uma igreja que se preocupa com os pobres, está na igreja que se preocupa com a filantropia, está na igreja que cuida dos irmãos, está na igreja que ajuda uns aos outros. Sim, agora eu sei que existe ainda pelo menos uma igreja verdadeira. Então, a nossa conduta, entenda bem, amados irmãos, vocês me acompanham. Embora nós não somos muitos que estão me ouvindo nesse momento, é diferente de uma rádio convencional que alcançamos dezenas de milhares de pessoas. Mas, nesse momento, nós estamos ao vivo aqui no nosso web rádio. Mas você que me ouve no YouTube, você que me ouve, você que tem ouvido essas pregações e tem crido que esse ministério é de Deus, que essa palavra é fiel e verdadeira. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Eu e você, se nós dois vivermos, pregarmos o evangelho verdadeiro e vivermos esse evangelho verdadeiro, nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso testemunho vai mostrar para essa sociedade o quê? Que a igreja apóstata está aí, é verdade. Que tem aí os apeladores de dinheiro, tem, os exploradores, tem. Mas vai mostrar para essa sociedade que ainda existe uma igreja séria e verdadeira. Que ainda há esperança das pessoas se encontrar com Deus de verdade por intermédio da sua santa igreja, que é eu e é você. Agora, meu irmão, isso vai depender de nós. Obedecermos à palavra de Deus. Obedecermos, nos submetermos, nos sujeitarmos ao santo evangelho de Cristo. Ele diz que nós devemos nos exortar uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, para que ninguém se endureça mais pelo engano do pecado, é preciso que nós sejamos firmes e fiéis a Deus, firmes e fiéis na doutrina, firmes e fiéis na sua santa palavra. E obedeçamos, irmãos, obedeçamos firmemente a ordem do nosso Deus. Sim. Sim, amados. E por quê, pastor? Porque no verso 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então o que ele está dizendo? Eu serei participante de Cristo. Quer ser participante de Cristo? Cristo recebeu um corpo glorificado e garantiu que eu também ia receber. Cristo assentou à direita do Pai e garantiu que nós também assentaríamos à direita do Pai. Cristo adentrou os portões dos céus e garantiu também que nós iríamos herdar as mansões eternas. Cristo está vendo a face do Pai e garantiu também que nós iríamos ver a face do Pai. Cristo está vivendo em glória, onde a morte nunca mais terá poder sobre ele, como nunca teve.
E ele garantiu que nós também herdaremos a mesma glória. Cristo está morando, meu irmão, agora no lugar que ele morou desde a eternidade. Um lugar onde não tem pranto, não tem dor, não tem tristeza, não tem doença, não tem dificuldade, necessidade. É só, a palavra certa não é nem alegria, é um peso de glória inexplicável que Cristo está vivendo agora ao lado do Pai e dos santos anjos. E ele prometeu que nós teríamos isso. Então, ser participante de Cristo é herdar a herança do Pai. É ser co-herdeiro com Cristo da herança que o Pai lhe deu. A Escritura garante isso, amado. Romanos 8,17, se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, verso 18, porque para mim tem um por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo chega a dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo chegou a dizer que as palavras que ele ouviu quando foi arrebatado até o terceiro céu eram palavras inebriantes, inefáveis, as quais é impossível se exprimir com palavras humanas. 1 Coríntios capítulo 4, a Escritura diz que o que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram é o que Deus tem preparado. E nunca entrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, perdão. Então, ser participante de Cristo é herdar a glória que Cristo herdou. A Escritura diz que Ele se fez carne como um de nós, para que nós também depois nos tornássemos semelhante a Ele. E Deus deu a Ele como Filho unigênito, para depois o tornar no Filho primogênito. Como é isso, pastor Jadel? Que enquanto Jesus, quando Deus enviou Cristo ao mundo, Ele chegou aqui como unigênito, o único Filho. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele tornou-se o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos. Quando Cristo entrou no mundo, Ele era o Filho único, mas com a sua morte e ressurreição, para com aqueles que crescem nele, Ele seria o primogênito dentre muitos irmãos. A Escritura garante que nós herdaremos a mesma glória que Jesus, o nosso Senhor, herdou. Então, ser participante de Cristo, meu amado, é isso. Agora ele diz, nós nos tornamos participantes de Cristo quando? No verso 14. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim é quando? Ou até a morte ou até o arrebatamento. Então, para que você seja participante de Cristo, herdeiro de todas essas glórias que o Senhor tem guardado, ele diz, é preciso reter firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É reter, guardar firmemente, com firmeza, sem abrir mão. Sem abrir mão, sem deixar cair, sem soltar. É reter, guardar firmemente. Sim, o princípio da nossa confiança até o fim. A nossa confiança nele, a nossa fé nele, a nossa obediência a ele, a nossa sujeição a ele, o nosso amor a ele, deve ser firme até o fim. É isso que ele está dizendo. Que o povo judeu não teve isso. Deus deu muitas oportunidades, como tem dado a nós. Quando o povo caminhava pelo deserto, o povo foi morrendo aos poucos. Foi 40 anos para poder Deus matar toda aquela geração. Mas em 40 anos Deus deu a eles a oportunidade todos os dias de se arrependerem e seguir a vontade de Deus, e eles não fizeram. Quanto tempo você já tem de caminhada? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Eu quero lhe dizer que cada ano, cada mês, cada dia, cada semana, cada hora, cada mês que Deus tem lhe permitido, meu irmão, estar ainda vivo, Ele tem lhe dado a oportunidade todos os dias de obedecer a Ele. De guardar a confiança até o fim.
Em Apocalipse nós vemos ali várias vezes Jesus dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que guardar até o fim minhas obras será salvo, ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Então nós vemos Jesus falando várias vezes que tem que ir até o fim. Em Mateus 24, quando Jesus profetiza a frieza que viria contra a igreja, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós queremos herdar a glória eterna, meus queridos, nós precisamos voltar a reter a esperança que tínhamos no começo até o fim. Qual a esperança, pastor? A esperança que aprendeu aonde? No estatuto de qual igreja? Estatuto de nenhuma igreja, meu irmão. A esperança que nos foi dada mediante a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com os seus apóstolos, escrita nas Escrituras Sagradas, registrado nas Escrituras Sagradas. A esperança tem que estar aqui, baseado nesses livros. Nesses livros. Não que eu estava vendo ontem uma notícia aqui num site evangélico que a Assembleia de Deus fulana de tal, né, que tem várias, né, tem a Assembleia de Deus Bela Vista, tem a Assembleia de Deus Tempo Central, tem a Assembleia de Deus Madureira, tem a Assembleia de Deus bababá. Então a Assembleia de Deus fulana de tal, que eu não vou dizer o nome do ministério, sim, a Assembleia de Deus fulana de tal, ela legalizou o divórcio lá na denominação deles. Não, a partir de agora, pastor que deixar sua esposa, aí explica lá um monte de coisa, né? E casar com outra, fica livre, não será expulso da denominação, não perderá o seu cargo, nem será destituído do seu cargo. E fizeram isso por quê? Porque o povo estava criticando os pastores, que estavam separando, casando com outras mulheres, e os membros estavam criticando. Então vamos tirar isso aqui do estatuto, porque se tirar do estatuto, pronto, aí o povo deixa de criticar. Quer dizer, então o povo é regido por estatuto? Porque se o povo é regido pela palavra de Deus, pode tirar do estatuto, mas continua na palavra de Deus. Então tem um direito de continuar exortando, repreendendo, sim, meu irmão, e protestando por quê? Porque tirou no estatuto, mas não tirou da palavra e nunca poderão tirar. Mesmo que as gráficas, mesmo que as editoras, sim, meu irmão, escondesse o que está escrito, ainda assim nós continuaríamos pregando, porque a verdade está escrita nos céus, meu irmão, foi revelada para nós, e não é hoje que eles vão tirar do papel, porque ela já está guardada no nosso coração. Então entenda bem isso. Então quer dizer, eu estava vendo o que naquela reportagem? Eu pensei, poxa vida, então quer dizer que o que vale nessa igreja aqui é o estatuto da igreja? Tudo bem, eles vão estar aqui, estão mudando a cláusula, o estatuto, né? Que agora um pastor ele tem o direito de se divorciar e casar de novo, e ninguém tem o direito de dizer nada. Aí pronto, aí foram lá, fizeram, mostraram para o povo, tá aqui pessoal, assinado o estatuto, pastor presidente, tá aqui. Agora, né, o pastor aqui, se chegar a divorciar, que não é o que a gente quer, tem que tentar se reconciliar, mas se divorciar, ele vai casar de novo, não vai sair do cargo nem nada, e ninguém pode dizer nada, não, é porque mudou o estatuto. Ah, então tudo bem, aí o povo está lá, então tudo bem, vamos ficar calado, o estatuto mudou. Quer dizer, é um povo que está perseverando firme até o fim num estatuto, irmão. A firmeza até o fim tem que ser na palavra, no evangelho. Não era para aquela igreja ter mudado aquilo. Se a cláusula do estatuto estava baseado com fidelidade nas Escrituras Sagradas, então ela tem que ser fiel até o fim. Então tem que ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim que, meu irmão? Na doutrina dos apóstolos. Fiel até o fim que, naquilo que Jesus ensinou. Naquilo que as cartas dizem, naquilo que as cartas doutrinam. Fiel nisso. Mas não, a fidelidade de muitos hoje está numa placa denominacional. Ah, eu sou fiel à placa Missão de Fé. Eu sou fiel à placa Assembleia de Deus. Eu sou fiel à placa Batista. Meu irmão, não somos fiel à placa nenhuma. Nem eu sou fiel à placa da Missão de Fé. Eu sou o pastor presidente desse ministério pela misericórdia de Deus. Sou o fundador desse ministério que Deus mandou por ordem de Deus. E eu não sou fiel à placa de igreja, meu irmão. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu sou fiel ao Espírito Santo. Eu sou fiel às Escrituras, à doutrina, à palavra. É ela que eu sou fiel. É onde está a diferença desse ministério, é nisso. Porque nós não olhamos para a placa, nós procuramos ser fiéis à doutrina que Jesus deixou. De que nós começar a valorizar mais a placa, um estatuto, meu irmão, nós vamos afundar. Então ele diz aqui, irmão, que se nós retivermos, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Infelizmente, muitos perderam a firmeza em reter essa confiança em Cristo, na palavra de Cristo. Estão mudando e moldando
e adulterando e falsificando a palavra de Deus, meu irmão, ao seu bel prazer. Ao seu bel prazer. E quem está perdendo, que está sendo prejudicado com isso? O povo. Que não conhece as escrituras, leigos que precisam ouvir uma palavra verdadeira e não podem ouvir porque muitos estão adulterando, falsificando e prostituindo as verdadeiras escrituras. Então, meu irmão, mas nós precisamos reter firme nossa confiança até o fim. Então, meu irmão, hoje eu converso mesmo com o pastor Almeida. O pastor Almeida é um servo de Deus. E o pastor Almeida dizendo para mim, olha, quando eu cheguei ele disse que fez parte de uma denominação aqui. Quando eu cheguei naquela denominação que eu fiz parte naquela época, não era do jeito que ela é hoje, não. Quer dizer, aquela denominação não era para ter mudado. Se ela era, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus pregava o reino de Deus, era uma igreja fiel a Deus no tempo de Daniel Berg Gonaving, e o quanto ela mudou hoje, não era para ela ter mudado. Era para ter permanecido dentro da doutrina que Daniel Berg e Gonaving trouxeram uma doutrina fiel e verdadeira, era para ter permanecido dentro dela. Então, cada igreja que foi fundada e firmada numa doutrina fiel e verdadeira, ela deve permanecer nela até o fim. Então, meu irmão, não tem que mudar. Não tem que mudar. Pode mudar os pastores, pode mudar os bispos, presbíteros, anciãos, mas a palavra deve permanecer a mesma até o fim. Então ele diz que é preciso manter firme até o fim. Enquanto se diz hoje, se o verso 15, enquanto se diz hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Preste atenção. O que o autor está dizendo aqui de Hebreus? Diz: não endureça o coração quando ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque alguns que ouviram a voz do Senhor endureceram o coração. Então nós não podemos fazer o mesmo. Então, se algumas assembleias de Deus estão endurecendo o coração, nós não vamos endurecer. Para a voz do Espírito Santo, não. Se algumas batistas estão endurecendo o coração para a voz do Espírito Santo, nós não vamos endurecer. Nós não vamos se basear simplesmente por uma igreja porque ela é centenária, porque ela tem 170 anos, meu irmão. Se ela endurecer o coração e se desviar, eu continuarei baseado nas Escrituras. Porque ele diz aqui: porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Por quê? Porque não obedeceram. Aí ele pergunta aqui no verso: mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Verso 17: mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram? Pecaram por quê? Desobedeceram. Cujos corpos caíram no meio do deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso? Senão os que foram desobedientes. Está vendo? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Porque a desobediência daquele povo demonstrou o quê? Incredulidade. Então ele está dizendo aqui: com quem Deus se dignou por 40 anos? É uma pergunta, verso 17. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no meio do deserto? Era o povo dele. Deus estava indignado com aquele povo por 40 anos. E com quem foi? Não com todos, mas com os que pecaram. E a quem Deus jurou que não ia entrar no seu repouso? Senão aos que foram desobedientes. Ou seja, a quem Deus jurou que não ia entrar no seu repouso? Os que desobedeceram. Os que não obedeceram sua palavra. Nenhum entrou. Nenhum entrou. Então, e ele diz no verso 19: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade ou desobediência. Então, querido, o autor de Hebreus trouxe essa palavra para a igreja naquela época, para esclarecer para a igreja que Deus tirou um povo, e deste povo, como está escrito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus tirou um povo e guia este povo no meio do deserto. Mas a ira de Deus se acende e a indignação de Deus vem sobre aqueles que não são obedientes. Ou seja, nós estamos caminhando todo mundo é igreja, está aí todo mundo. Mas no meio da igreja tem um joio, no meio do trigo tem um joio.
Então, os desobedientes vão perecer, vão tombar, vão cair, vão afundar no lago de fogo e enxofre. Contra esses Deus se indignou. Não puderam entrar por causa da desobediência, da incredulidade. Então, irmão, o alerta é esse para a igreja. Que Deus tirou um povo do Egito. E alguns ouviram a sua voz e o provocaram, mas não todos. Apenas aqueles que desobedeceram, os que pecaram, os que foram incrédulos, desobedientes e rebeldes. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus não vai fazer acepção não, meu filho. Você pode ser o melhor pastor que tem, o mais fiel, mas se você não guardar esta palavra até o fim, não haverá salvação para você. Aí não, mas eu sou predestinado. Eu vou aqui fazer uma farrinha, brincar um pouquinho, curtir um pouquinho, aí na hora aí Deus me chama para onde? Para ir para o inferno? Então se você é um predestinado, está vendo essa vida de jeito, então eu lhe garanto que você é um predestinado sim, mas para ir para o inferno. Porque o povo de Deus não vai viver essa vida desse jeito. O povo salvo de Deus, eles obedecem a palavra, eles andam com temor, eles vivem a palavra, imperfeitos, cheios de falhas, defeitos, é verdade, mas eles vivem a palavra. Eles lutam todo dia contra si mesmo, contra os desejos, suas vontades, para viver a palavra, renunciam coisas que gostam, que se agradam, simplesmente para serem fiéis a Deus. O povo que teme a Deus. Então, meu irmão, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Todavia, e a palavra dele está sendo pregada para isso, todavia cabe ao homem abrir o seu coração para receber ou para rejeitar. Aqui está a exortação do Senhor, que Deus coloque essa palavra no seu coração, e que você possa ter o temor do Senhor e se arrepender e rever aí como está a tua conduta, em nome de Jesus.